Amados, nós vamos continuar nossa série de mensagens aliviando a bagagem, não é isso? E hoje qual é o tema? Aliviando a bagagem da depressão. Já quero dizer para você que o próximo domingo será aliviando a bagagem do passado. Pessoas que só vivem olhando para trás, não conseguem olhar para frente, nem para hoje. Então vamos trabalhar sobre isso na vida de José. Mas hoje, antes de entrar na mensagem, eu quero só listar algumas coisas que acontecem em torno do tema depressão. Quero desafiá-lo a divulgar no Facebook, no YouTube, as mensagens para que a pregação do Evangelho alcance outras pessoas. Mas, olhando para o tema depressão, é interessante que alguém já disse uma frase que me marcou muito. Se existe um inferno na terra, esse inferno habita na alma de alguém que tem depressão. Se existe um inferno na terra, esse inferno habita na alma de alguém que tem depressão. Isso foi meio que uma flecha. Tem um livro interessante que fala sobre depressão chamado O Demônio do Meio-Dia, Andrew Solomon. Talvez o maior tratado na área de psicologia falando sobre depressão hoje, que é a experiência de uma pessoa que passou por isso. E ela escreve que a depressão é como se fosse um demônio do meio-dia que esmaga a alma das pessoas, que pressiona para baixo, que põe um peso terrível que a pessoa não pode carregar. O que é interessante com esse tema, abordando para a questão de igreja, eu particularmente cresci ouvindo que depressão é pecado ou é demônio. Então, até pouco menos de um ano, pouco menos de 10 anos, eu ouvi pregações falando sobre depressão, é porque o crente está em pecado, vai olhar para a vida dele, ele deve estar com algum problema de pecado na vida. Pode ser que um pecado leve alguém à depressão. Não tem nada a ver. Agora, você dizer que depressão é coisa de pecado é outra coisa completamente diferente. Outra coisa que já ouvi muito em igreja, depressão é coisa do diabo. Crente entrar em depressão, pastor entrar em depressão, que é isso? Esse pastor não era nem crente, se ele entrou em depressão. Há um tempo atrás, eu acho que mais ou menos 2 meses, um pastor da Convenção Batista Brasileira, da nossa denominação, em Serrinha, na Bahia, após celebrar 10 anos de casamento, viajou para São Paulo, para Salvador, fotos no Facebook, um olho fundo triste, já denunciava que ele estava com depressão. A igreja mandou ele ter um tempo de folga com a esposa, voltou para casa, teve um culto na igreja, depois do culto foi para casa, cometeu suicídio, se enforcou. Pastor da nossa denominação. Aí teve crente ridículo, que crente tem o dom de ser ridículo às vezes, de colocar lá, estava em pecado, já sabemos que ele vai para o inferno, porque um suicídio não entra no reino de Deus. A pessoa, de vez de tentar descobrir o que é que leva alguém a fazer isso, para que outros não cheguem nesse ponto, a pessoa vai com acusação. E muitas igrejas têm pessoas com depressão e muito crente continua acusando essas pessoas ainda, dizendo que as pessoas estão em pecado, dizendo que são loucas. Você nunca ouviu o ditado que psicólogo e psiquiatra é médico de? Não ouvi. Psicólogo e psiquiatra é médico de quê? Mas gente, tá certo isso? Isso é uma concepção ridícula que a gente vê hoje ainda dentro de igreja. No mundo que a gente vive, ainda tem esse tipo de postura nas igrejas. Psicólogo e psiquiatra são profissionais que Deus usa para curar a alma das pessoas. O problema da depressão é um problema tão sério, tão grave, tão terrível, que qualquer um de nós, talvez a pessoa que está do seu lado hoje está passando por depressão. É um problema tão sério que tem afligido tantas pessoas que a Organização Mundial de Saúde já, através de pesquisas, definiu que depressão é um caso de saúde pública. Eu queria ler para vocês 2 dados, um sobre alguns sintomas e outro um dado de uma pesquisa, um programa da OMS, Organização Mundial de Saúde. Eles têm um programa para a saúde mental que revelou o mapa
global indicando que a depressão é um problema de saúde pública e que estima-se que daqui a 20 anos ela será a doença mais comum do mundo. A depressão, daqui a aproximadamente 20 anos, será a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que o câncer e as doenças cardíacas. Apesar de atingir pessoas de todas as idades e sexos, o número de mulheres com depressão é 50% mais elevado do que homens. Esta maior prevalência nas mulheres se deve principalmente à depressão pós-parto, que afeta até uma mãe em cada 5. Muitas pessoas dizem, não, problema de depressão é só problema de humor, só déficit na área de humor, mas não tem nada a ver. Se você olhar para a palavra de Deus, vários personagens bíblicos passaram por crise depressiva. A psicologia tem pouco mais de 100 anos. E eles identificaram essa doença e dão alguns sintomas que essa doença traz. Só que no passado nós chamávamos de tristeza profunda, de melancolia. Claro que melancolia ainda existe. De ansiedade, de estresse. A gente criava vários nomes, mas hoje os estudiosos chamam de depressão, que vários desses fatores levam à depressão. Se você olhar na palavra de Deus, você vê Jó pedindo para morrer. Jó. Você vê Moisés, Senhor, não aguento mais esse povo, a pressão está grande. Você vai ver Paulo, Senhor, a dor que eu sinto é como se fosse uma dor de morte. Está difícil. A igreja está me perseguindo, a igreja que eu plantei, a igreja de Corinto. E Paulo faz uma defesa do seu apostolado e as pessoas levantando um falso testemunho contra ele e ele entra numa depressão profunda. Jonas, Davi, como falamos a semana passada, no caso de Davi, entrou num processo de depressão por causa do pecado não confessado. A gente falou aqui a semana passada sobre isso. Mas Jesus Cristo teve depressão? No Getsemane, Jesus disse assim, diz a Bíblia que Jesus chegou até suar sangue. E ele diz, Pai, que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Afasta de mim esse cálice. Jesus está completamente deprimido naquela situação. Está triste. Porque ele está diante de algo espetacular que vai acontecer na vida dele, que é a crucificação. E no momento da crucificação, ele sabia que Deus ia virar as costas para ele, porque Deus não contempla o pecado que estava sobre ele. Jesus não tinha medo de morrer na cruz. Jesus tinha medo de Deus dar as costas para ele. E entra num processo terrível depressivo. E, infelizmente, a gente ainda vê a igreja hoje, crentes falando besteira, dizendo que depressão é coisa do diabo e coisa de doido. Talvez essa pessoa está precisando de tratamento que diz isso. Há alguns sintomas, alguns diagnósticos com a pessoa deprimida. Estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias. Pessoa que não consegue sorrir, não consegue ficar feliz, sempre está depressiva. Anedônia, interesse ou prazer diminuído para realizar atividades. A pessoa perdeu o prazer de viver, perdeu o prazer de trabalhar, perdeu o prazer de brincar, de se divertir, perdeu o prazer de ir para a igreja, perdeu o prazer de sair com os filhos. Uma pessoa que perdeu o prazer. Enquanto nós vivemos num mundo hedonista, onde as pessoas fazem tudo pelo prazer, até a coisa errada, tem pessoas que não querem ter prazer. Elas perderam o prazer de fazer alguma coisa. Essas pessoas podem estar do nosso lado. Alteração de peso. Perda ou ganho de peso não intencional. Não é que a pessoa queria perder peso, não é que a pessoa queria ganhar peso. Mas algo na saúde dela prejudica ao ponto de acontecer isso. E eu sou vítima disso. Os irmãos sabem que eu cheguei a quase 150 quilos. E quantas piadas eu ouvi até dentro da igreja. Não, ele é obeso porque come muito, porque assalta a geladeira à noite. Ele é obeso por causa disso. Todo mundo tem um diagnóstico. É interessante, é igual criar filho dos outros, né? Todo mundo tem a cartilha para criar o filho dos outros, mas o dele ele não tem. Mesma coisa é quanto à obesidade, quanto à pessoa magra demais. Domingo passado, um grande líder religioso apareceu na televisão super magro, Padre Marcelo Rossi. Hoje,
De manhã eu li uma entrevista dele no Diário de Pernambuco. E ele falando que ele chegou à obesidade e agora está magro demais. Ele parece que está com 60 quilos, 80 quilos. Ele está feio mesmo. Mas por causa da depressão que levou ele àquilo. E sempre tem alguém que tem uma ideia para achar... Olha, gente, não é brincadeira não. Olhando para mim, quando eu ainda estou gordo, mas se eu comesse o que o povo dizia que eu comia, eu acho que eu tinha 350 quilos. E se eu comesse 10% do que alguns maguinhos aqui da igreja comem, eu tinha 600 quilos. Não era só 150 não. Porque tem alguns maguinhos aqui, né, Tony? Que misericórdia. Tem que ser eu acho que o cara come um boi. E eu não conseguia comer isso e eu era obeso. Até que Deus mandou para a igreja uma médica, endocrinologista, que me chamou uma vez, disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor é uma pessoa doente. Põe na sua cabeça, obesidade é uma doença. O que levou você a ser obeso? E aí, vários fatores, vários distúrbios, eu fui fazer uma escavacada na minha vida até descobrir os motivos, tudo, para depois entrar lá na lista do UOL para fazer a cirurgia bariátrica. Eu quero dizer, meus irmãos, que às vezes a gente julga demais as pessoas e não ajuda. E crente tem um dom de línguas para julgar as pessoas, dom de línguas para acusar, né? Infelizmente. Distúrbios do sono, insônia demais ou hiperinsônia, praticamente todo dia. Pessoas que não conseguem dormir, às vezes, pessoas que não conseguem dormir 2 horas por dia, eletricamente, não para. A mente não para. Tem agora um livro aí que fala sobre síndrome do pensamento acelerado. A pessoa vai dormir, ela está pensando em tudo, o que vai pagar, conta o filho que deu trabalho, não sei o que, tanta coisa, a pessoa não consegue descansar. Problemas psicomotores, agitação ou apatia, quase todos os dias. Ou a pessoa é agitada demais, ou a pessoa fica inerte demais. Veja bem que não só é um lado, às vezes ainda fulano está com depressão porque ele é apático. Às vezes, fulano que é agitado, ele está deprimido. E a agitação dele é uma fuga da depressão, de tentar resolver o problema. Falta de energia, fadiga, perda de energia diariamente. Pessoas que não têm energia para nada, não têm força, não conseguem superar, não conseguem sair de um problema. Fica lá aquela fragilidade, sem forças, quase que morrendo. Culpa excessiva, sentimento permanente de culpa, de inutilidade, pessoas que se acusam. Como eu falei domingo passado, pessoas que se acusam, que se culpam. Semana retrasada perdi um grande amigo que a gente discipulou, cuidou do casamento, perdeu um filho, vai fazer 6 anos agora, dia 31. O filho caiu na cisterna, ele tinha deixado a cisterna aberta, o filho caiu e faleceu. 6 anos esse jovem de 32 anos vem se culpando, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Resultado, há 1 semana e meia atrás, ele entrou no supermercado, comprou veneno de rato, saiu comendo como quem come amendoim. Quando saiu pouco tempo depois do supermercado, pediu socorro, uma pessoa se internou, no outro dia faleceu. Eu fiquei tão chocado que eu não consegui nem ir para o velório. Um jovem lindo de 32 anos. Sentimento de culpa. Dificuldade de concentração, pessoas que a habilidade diminuída para pensar e para se concentrar. A pessoa não consegue se concentrar. Ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio e de morte. Queridos irmãos, isso aqui é um fato que tem acontecido na vida das pessoas e que se nós não tivermos sensibilidade de perceber isso, nós começamos a acusar as pessoas, nós começamos a entrar naquela falsidade de super espiritualidade, de dizer que não, é falta de Deus, é falta de oração, é falta de vir para a escola bíblica, é falta de vir para o culto de quarta-feira. Meu irmão, tem pessoas doentes,
Como domingo eu conversando, terminou a pregação aqui, uma pessoa me procurou ali, disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. No Facebook, a gente só põe foto sorrindo. No Facebook, a gente só põe foto alegre, com os amigos. Mas como é que está o nosso coração? Quantas pessoas estão sorrindo no Facebook, mas estão cometendo suicídio? Quantas pessoas estão colocando foto sorrindo, mas o coração está arrebentado, o casamento está destruído, a vida com os filhos está destruída, a pessoa está depressiva, machucada, destruída emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, abalada emocionalmente, mas põe sua foto lá sorrindo. Por isso, pastor, que tem pessoas que não têm coragem de fazer a oração que Davi fez. Enquanto eu não confessei meus pecados, os meus ossos eram esmagados. Por causa de muita falsidade dentro da igreja, de falsa espiritualidade dentro da igreja, de crente muito religioso, super crente, que pastor não pode ter depressão, que filho de pastor não pode ficar doente. Por causa desse tipo de gente, muitas pessoas não têm coragem de abrir o coração na igreja para pedir socorro. E muitas dessas pessoas, o resultado é suicídio, o resultado é abandono, o resultado é não querer mais saber da igreja. Um lugar que deveria ser hospital, terapêutico para curar a vida das pessoas, muitas vezes se torna um museu de santos acusando os outros. E eu preguei aqui, ela me deu outro sermão lá fora, né? E eu, misericórdia, mas é isso aí mesmo, eu concordo com você, minha irmã. Gente, depressão é caso sério, é problema de saúde pública. E eu queria falar com vocês hoje sobre um homem que entrou em depressão na Bíblia. O nome dele é Elias. E queria que você abrisse a Bíblia lá no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19, diz assim a palavra de Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo do Senhor tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Santo Deus, fala com o teu povo e nos ensina, ó Pai, a entender que a depressão é uma doença que tem afligido muitas pessoas e que muitas delas podem ser líderes, podem ser pessoas que talvez tenham uma postura altiva, mas com o coração arrebentado. Nos ajuda a ter sensibilidade de ajudar essas pessoas. E quando nós, por um acaso, entrarmos numa dessa, nós tenhamos humildade de pedir ajuda e socorro antes que seja tarde. No nome de Jesus. Amém. Queridos, queria falar sobre 3 situações com vocês. Primeiro, as causas da depressão. Segundo, sintomas. E depois a cura da depressão. Causas, sintomas e cura. O texto que nós lemos, nós observamos Elias fugindo porque recebeu um recado de Jezabel.
Talvez você diga, mas pastor, por que ela deu esse recado? Por que ele fugiu? O que é que aconteceu? Para que você entenda o contexto, no capítulo 18, Elias vai desafiar os profetas de Baal que estão pregando, proclamando algo que não é bom, algo que não é de Deus. O povo de Israel entra nessa onda de adorar outros deuses e tem vários profetas chamados profetas de Baal lá, 450. Então Elias faz um desafio para eles, chama o rei Acabe, confronta o rei, e a rainha também, ele falava, Elias era daquele profeta que metia o dedo na cara, sabe, tipo João Batista, no Novo Testamento, punha o dedo na cara e dizia, olha, você está errado por isso, mas você sem vergonha, ajeite sua vida, você está fazendo o povo de Israel se desviar, você está errado, e aí eu tenho mais para você, viu, Acabe? Você reúne os profetas de Baal, que eu quero fazer um desafio com eles. Vocês oram ao Deus de vocês, se o Deus de vocês mandar fogo e consumir o sacrifício, o povo de Israel, a partir de hoje, vai adorar Baal. Mas se eu fizer uma oração e Deus consumir esse sacrifício, o povo de Israel vai voltar a adorar o Deus de Israel, Senhor dos Senhores. E o povo, os profetas de Baal toparam. Diz a Bíblia, no capítulo 18, de que eles começaram a orar de manhãzinha até meio-dia. E oraram e nada. Quando foi meio-dia, Elias começou a contar piada. Disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Orem mais um pouquinho, porque talvez o Deus de vocês, Baal, esteja dormindo. Aí vocês oram com mais força, mais alto, fala mais alto para ver se ele acorda. E nada. Aí disse, não, vai o seguinte, ore mais um pouquinho, que talvez ele esteja meditando. Como ele é um Deus, né? Ele está meditando, está refletindo, está bem zen ele, na posição de lótus lá, e ele não está ouvindo vocês. Orem mais um pouquinho, e nada. Aí Elias disse, tá bom, já dei chance de mais, 6 horas orando, vocês não conseguiram queimar o sacrifício. E antes de Elias orar, ele mandou colocar água ao redor do sacrifício, 12 talhas de água grande, e pedras. E diz a Bíblia que quando ele começou a orar, Deus consumiu o sacrifício, a água e as pedras com fogo. Deus venceu, porque Deus está vivo e Ele existe. Aí Elias disse assim, agora vocês vão pegar os profetas de Baal, vão escondê-los, que eu vou lá resolver com eles depois. Elias foi lá e matou os 450 profetas de Baal. Israel voltou a ter um único Deus, um único Senhor. Na verdade, nunca deixou de ter, né? Na cabeça do povo é que tinha mais de um. O que é que acontece? Elias diz assim para Acabe, olha, agora vai chover, porque já fazia 3 anos que não chovia. Acabe vai para casa e diz para a mulher dele, chamada Jezabel. Vocês conhecem Jezabel, né? Pense numa mulher. Lá em Recife tem um ditado que diz assim, mulher de bigode, nem o diabo pode. Não sei se vocês conhecem esse ditado. Quem é de Recife conhece, né? Mulher de bigode, nem o diabo pode. Jezabel, acho que ela tinha uma barba. Não era um bigode, acho que ela tinha uma barba completa. Daquelas de Papai Noel mesmo, assim, bem grande. E Acabe, medroso demais, foi contar a mulher dele. Disse, olha, Elias matou os 450 profetas nossos. Ele fez uma aposta e ele ganhou e a gente perdeu. E agora vai ser o quê? Aí Jezabel, braba, que mandava mesmo num pedaço, disse assim, vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com os outros profetas. A mesma coisa. Versículo 1 e 2 diz isso, do 19. O que é que estava acontecendo, irmãos? Elias era um grande homem de Deus, um grande profeta. Talvez se a gente fosse colocar aqui meio que Steven Spielberg, Elias era um super-homem, que tinha lá os olhos de fogo, né? E acaba tudo. E ele orou e consumiu tudo ali. Elias ressuscitou defunto. Primeira ressurreição que você vê na Bíblia, quem fez foi Elias. Era um grande profeta, um grande homem, talvez na mente das pessoas um grande super-homem. Mas esse homem que venceu 450 profetas diante de uma mulher
ruim, do coração ruim, uma serva do diabo, esse homem fragilizou-se. E a vida dele, a frustração dele, o esgotamento, o estresse dele, levou com que ele fugisse dela. Meus irmãos, quantas pessoas têm travado batalhas na vida, e essas batalhas têm causado um estresse terrível na vida dessas pessoas. Quantas pessoas têm lutado por causa de emprego, de família, de filhos, de pais, de saúde, e essas batalhas têm colocado no coração da pessoa um alto nível de estresse. Alguns estudiosos já dizem que depois de uma grande vitória, vem muitas frustrações. Os alpinistas, o sonho deles, se preparam, se planejam para chegar lá no cume da montanha. Então ali tem os pontos de apoio e eles passam meses, às vezes passam 3 meses para chegar lá em cima. O sonho é colocar a bandeira, fincar lá a bandeira da vitória. E eles planejam aquilo de forma maravilhosa, às vezes se planejam anos antes para em poucos dias ou meses eles conseguirem aquele objetivo. O que acontece quando chegam lá em cima, filmam, por o mundo todo, nós avistamos em TVs de esportes, as pessoas conseguindo grandes vitórias, mas os alpinistas dizem que a pior parte da expedição é a descida. É quando eles estão voltando. Porque quando eles estão voltando, muitas vezes eles afrouxam, muitas vezes eles, não, isso aqui tá bom, vai dar certo a gente descer. Não precisa se planejar tanto, porque agora é mais rápido. Muitas expedições acontecem tragédias na hora da descida. É depois de um casamento bem bonito, que vem crise num relacionamento, logo na primeira semana do casamento. É depois de uma compra de uma casa, que você está feliz, celebra a casa, daqui a pouco tem briga dentro de casa, daqui a pouco tem estresse, é depois de um aumento de salário, é depois de uma promoção no emprego, é depois de passar num concurso, é depois de passar na universidade, é depois de grandes vitórias, que vem abatimento, que vem melancolia, que vem tristeza, e se nós não soubermos lidar com isso, o que acontece é que a gente entra em crises profundas. E para sair é difícil. Depois de grandes vitórias, vem grandes vales. Depois de subir em grandes montanhas, a gente vai ter que descer o vale. O problema é que quando a gente começa a descer para o vale, a gente, se não tiver cuidado, entra numa depressão terrível. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele não entendeu que ele foi vitorioso pelas mãos de Deus contra 450 homens e teve medo de uma mulher usada por Satanás. Então, olhando para os sintomas, queridos, sintomas de depressão agora na vida de Elias. Primeiro sintoma, medo. Olhe comigo o verso 3. Fique com a sua Bíblia aberta. Verso 3 diz assim: Elias teve o quê? Medo. O medo fez com que ele fizesse o quê? Fugisse. Primeiro sintoma da depressão de Elias foi medo. O medo massacrou Elias, um homem grande, forte, um homem de Deus, corajoso. Ele agora estava com medo. Uma ameaça de morte fez com que esse homem fugisse. Quantas pessoas, por causa do medo, têm fugido de tanta coisa? Quantas pessoas, por causa do medo, têm fugido, do medo de resolver problema no casamento, medo de resolver problema financeiro dentro de casa. Rapaz, gente, tem coisas que eu fico triste. Eu já cheguei para conversar com mulheres e diz assim: pastor, eu não posso conversar com meu marido sobre finanças, porque senão ele vira um bicho. Que é isso, meu amigo? Você é Transforme? Transforme, então é Incrível Hulk? Que a sua esposa não pode falar com finanças sobre você? Que história é essa? Então a mulher vive com medo, ela foge, cria histórias, tudo foge para não sentar e não planejar por causa do medo. O medo aprisiona as pessoas, o medo impede o crescimento das pessoas, o medo impede o avanço da vida das pessoas, o medo impede que você sonhe, o medo põe você numa situação de derrota. Muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós talvez estamos numa crise dessa. Muitos de nós também estamos na crise do isolamento.
Então, o primeiro sintoma da depressão de Elias é medo. O segundo é isolamento. Veja o versículo 4. Versículo 3 ainda. Em Berseba de Judá, ele fez o quê? Deixou o seu servo e entrou aonde? No deserto, caminhando um dia. Meus irmãos, depois do medo, vem o isolamento. Quantas pessoas querem ficar só? É interessante que no deserto, às vezes Deus põe a gente no deserto de propósito, e eu gosto de dizer assim para os irmãos. Quando a gente está no deserto, o ruído do mundo sai, né? De conta para pagar, de filho brigando, de mulher reclamando, como diz o cearense, o moído, né? Acaba tudo isso. Mas, no deserto está você e Deus. Elias fugiu das pessoas, mas ele não sabia que Deus estava no deserto esperando para restaurar a vida dele. Queridos irmãos, muitas pessoas estão isoladas. Uma pessoa que está isolada, ela quer ficar num quarto escuro. Eu nunca passei por isso, já passei parecido, mas eu conheço pastores, amigos que já foram buscar crentes com um médico do lado e psicólogo dentro do quarto escuro, debaixo da cama. Crente sério, que servia na igreja, trabalhava, homem de Deus, mulher de Deus, mas que entrou num processo de isolamento tão profundo, tão terrível, querendo se isolar da vida. Eu não quero ver filho, eu não quero ver marido, eu não quero ver igreja, eu não quero ver pastor, eu não quero ver crente, eu não quero ver ninguém, eu não quero televisão, eu não quero música, eu não quero nada, eu quero solidão. E a pessoa se tranca no quarto, apaga as luzes, e ela quer ficar naquele vazio, naquela escuridão terrível. Elias deixou o servo dele e foi sozinho, ele não queria saber de ninguém, ele queria ficar só. Esse é um sintoma que a gente tem que ter cuidado. Esse é um sintoma que nós temos que enxergar em pessoas que estão assim, para que nós possamos ajudá-las e não acusá-las. E não cobrar delas nada. Terceiro sintoma que a gente vê na vida de Elias, carência de simpatia ou síndrome de perseguição. Verso 10 e o 14 são iguais. Elias entra meio que num clima de autocomiseração. Veja o versículo 10. Deus pergunta a ele o que é que ele estava fazendo e ele diz assim para Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Verso 14 ele vai dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Algumas versões dizem: eu estou só. Eu fiquei só. Me abandonaram, me esqueceram, me deixaram de lado. Quantas pessoas estão vivendo autocomiseração? E é interessante, pastor Charles Swindoll, ele diz assim que a autocomiseração é um veneno mortífero que nos leva à depressão. Quando a pessoa começa entrando nessa síndrome de perseguição, porque não gostam de mim, porque me perseguem, ou aquela velha história lá do desenho animado. Não é a música, né? Tem uma música que diz assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Não é isso? É das antigas essa, né? Eu não sei se é Dolores Duran. Eu sei que essa é das antigas. Alguém aqui conhece essa música? A irmã Selma conhece. Estão me chamando de velho, mas eu sei que tem gente que conhece aqui e está querendo se esconder. Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí tem aquele desenho animado que diz assim: ó vidas, ó céus, né? Então, a pessoa que tem a síndrome de perseguição, sempre ela é a vítima. Sempre todo mundo está errado e ela está certa. Sempre todo mundo está acusando e ela é a santinha da história. Então, se a gente entrar numa dessa, isso para a depressão é apenas um passo. Outra situação, versículo 4, veja comigo, foi o que ele disse, versículo 4 no final. Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo o que a Deus? Orou pedindo a morte. Prefiro morrer. Não adianta mais essa vida.
Eu já fiz tudo que tinha que fazer. E Elias, ele tinha um problema sério. Ele achava que ele era o Deus da vida dele. E ele tinha entendido de que o que ele fez lá com os profetas de Baal já era o clímax da vida espiritual dele. Acabou a minha carreira, acabou o meu ministério, eu já fiz tudo. Cheguei num ápice, cheguei num grande momento, cheguei na grande onda. Então acabou a minha vida. Eu não sirvo mais para nada. Eu prefiro morrer, porque eu estou sozinho. Não tem ninguém em Israel. Eu fiquei só. Deus me abandonou. As pessoas me abandonaram. Só eu que lutei contra os profetas de Baal. Ninguém me ajudou, eu estava só. A desgraça de um homem começa quando ele se acha inútil. Quando a pessoa se acha inútil, começa uma desgraça na vida dela. Quantas pessoas tem nas nossas casas, nas nossas igrejas, que estão pensando como Elias? Vocês aqui, mulheres, olhem para mim, olhem para o pastor. Mulheres, não entrem nessa opressão do inferno que a sociedade tem colocado na vida de vocês, mulheres, de que vocês não podem ter filho, porque a profissão é mais importante do que ter um filho, porque a minha carreira, o meu salário, o meu dinheiro é mais importante do que um filho. Não entrem nessa desculpa de que dona de casa é frustrante. Ser dona de casa é pecado hoje. Ser dona de casa para muita gente é quase que pecado. Que história é essa, gente? Dona de casa trabalha muito. Não, porque se dona de casa eu não sou inteligente, eu tenho que estudar. Tem sim, amém. Se quer trabalhar, amém. O que eu quero dizer é que se você for dona de casa, não se sinta pressionada porque você é incapaz, porque você não se sinta. Olha, só cuidar dos filhos da mãe que você tem já é um trabalho grande. É ou não é? Quem é mãe aqui? É ou não é? Olha, as pesquisas dizem que 2 filhos brigam por ano 32 mil vezes. Quem separa a briga dos filhos? Dona Maria, meu filho. Porque o pai só quer ir na tapa logo. Não é assim? Dona Maria que resolve. E quando você tem 3, igual o pastor? Aí você, um briga com um, outro briga com outro, outro briga com um briga com um. Dá quantas brigas aí por ano? Faz as contas. Mulher, quando vai cozinhar, o que é que ela faz? Medida disso, medida daquilo outro, medida daquilo outro. Na cozinha tem química, tem matemática, tem português, não tem? Você é inteligente, minha filha. Pare com... Não entre na pressão do mundo, não. Que coloca um peso na vida das mulheres e as mulheres se acham inúteis. Não entrem. Tem muita mulher depressiva, deprimida, triste, angustiada, melancólica, porque está em casa. É uma honra ser mãe e é uma honra ser dona de casa. Amém? E se você tiver uma profissão, melhor ainda, se quiser trabalhar, melhor ainda. Mas o que eu quero dizer para você é que você dentro de casa é uma honra. E aguentar o seu marido, aí que você imagina, né? Aí é que você é dupla porção dobrada do Espírito, né? O negócio é feio, né? Agora, quem é esposo de Jezabel é bronca, né? O cara que tem porção dobrada do Espírito, né? Os Elias, eu tenho que orar pelos Elias. Viu? Mas quero dizer para vocês, queridos, seguindo o processo aqui, que Deus começou um processo de cura com Elias. Deus começou um processo de cura com esse homem a partir do versículo 5. Deus cuidou fisicamente de Elias. Olha, uma pessoa com depressão, muitas vezes, dependendo do estágio, ela precisa de remédio. Muitas vezes. Eu tenho pessoas aqui na igreja que tomam remédios para dormir, remédios para se acalmar, remédios para não ficar ansioso. Não é uma pessoa que eu tenho na igreja aqui, são várias. E nós temos amado essas pessoas e cuidado delas. E as células estão uma bênção que estão cuidando dessas pessoas. Mas Deus começa um processo de forma preventiva. Versículo 5, veja comigo. Diz a Bíblia que ele se deitou debaixo do zimbro, né, da árvore. E assim, diz assim a Bíblia. Depois se deitou debaixo da árvore e fez o quê? Dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e o quê? Dormiu de novo. O cabo estava cansado e com sono, meu irmão.
e deitou-se de novo. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu novamente, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus usou 3 estratégias logo de cara para curar Elias fisicamente. Primeiro que ele deu um sonífero divino, a sonoterapia, colocou Elias para dormir. Depois ele deu comida e depois disse: meu amigo, vá fazer exercício físico, você vai caminhar agora. Do local que ele estava para onde ele foi era 320 quilômetros. Ele foi a pé, 40 dias e 40 noites. Então, para a minha vida e para a sua vida, 3 coisas que a gente deve fazer: comer bem, dormir bem e fazer exercício físico. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes eu sinto pressionado aqui na igreja por pessoas que chegam para mim e dizem assim, não, tem mulheres que chegam aqui para mim e dizem assim, não, porque meu marido vai trabalhar de 6 horas da manhã, chega em casa de 11 da noite. Não, porque o meu marido é trabalhador. Aí quer colocar pressão na vida, na verdade é uma indireta para o pastor, né? Porque crente acha que o pastor não trabalha, né? Ou então na vida dos outros, não, porque fulano, não, pode arrumar outro emprego, 5 empregos, 10 empregos, mas o meu marido trabalha. Assim, minha irmã, se o seu marido sai de casa de 5 da manhã e chega de 11 da noite, ele é um doente. Ele é um doente. Ele está precisando de ajuda. Não me venha com essa de 2 coisas. Ou a pessoa está fugindo de algum problema em casa, ou a pessoa é gananciosa por dinheiro. De 2, uma. Não me venha dizer que uma pessoa que não dorme direito é uma pessoa saudável, é uma pessoa doente. Não me venha dizer, porque a sociedade tem pressionado que pessoas devem dormir. Inclusive teve um Globo Repórter sobre isso, falando aqui no Natal dos estudantes de medicina, que não dormem bem. Uma pessoa que consegue dormir 5 horas por dia só, é uma pessoa, não, porque meu irmão trabalha muito, que é uma pessoa doente, que precisa de ajuda, que precisa de cuidado. Não venha com essa que é uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa normal. Não é. E uma pessoa que trabalha muito em busca de dinheiro, porque é mais uma casa, mais um carro, para sustentar, às vezes, uns luxos que não tem necessidade, porque é mais uma casa na praia, mais uma casa na fazenda, mais uma casa no campo, mais um apartamento, é mais um, e a pessoa está com a família arrebentada, destruída, e ela não percebe isso, está acabando com a vida. Eu tenho dito aqui, já cheguei a confrontar famílias aqui, eu disse, olha, vocês ou consertam isso, ou vocês vão destruir a família. Tem pessoas aqui que eu tive que dizer, olha, você vai ter que sair da diretoria da igreja, do ministério, porque você não está vivendo. Elias tem que ser confrontado por Deus preventivamente para cuidar da sua vida física. Cuidar da vida física tem que ter tempo para fazer exercício físico, tem que ter tempo para comer bem e tem que ter tempo para dormir. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, se você trabalha de segunda a sábado, não se sinta obrigado a vir domingo de manhã para EBD. Não se sinta, vá para o batismo. Vai ser uma festa. Não se sinta, porque às vezes chegou gente para mim ligando, pastor, eu vou com a minha família para... Eu vi num peixe urbano, né, que é uma bênção, né? Ou não, hotel urbano. Eu comprei um final de semana na praia de Pipa para minha família. Eu vou perder EBD, pastor. Uma pessoa liga para mim com um sentimento de culpa que está perdendo a escola bíblica. Meu irmão, vai embora. Venha, peça uma folga segunda e só venha segunda. Vá descansar, vá desfrutar da sua família. Não se sinta obrigado a vir para a igreja. Se você só tem até o domingo para dormir até meio-dia, durma até meio-dia. Se você só tem um domingo para arrumar a casa, separe isso. Para com essa história. E às vezes a gente fica colocando um
peso, um jugo na vida das pessoas que Deus não coloca. Agora, meu irmão, se você está em casa sem fazer nada, venha para a escola bíblica. Está entendendo? É diferente. Agora, não com peso. Não com peso, mas pela graça de Deus. O que eu quero dizer é que nós temos que ter tempo para nós mesmos, para a nossa vida física. Deus cuidou de Elias também emocionalmente. Versículo 10 e 11, veja comigo. Versículo 9, eu vou começar do 9. E ali entrou numa caverna e passou a noite toda. Ele queria se esconder, né? Ele passou a noite na caverna, tem até música e sai da caverna, né? Só Jesus na misericórdia com essa música. Que ela arrebenta com a Bíblia. É o crente acusador, sai da caverna, sai, é mais acusando do que querendo ajudar. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes que Deus pergunta algo para a minha vida e para a sua, Deus pergunta para que se rompa o último choro. Às vezes você está mal, você está dentro da caverna, você está arrebentado, está depressivo, triste, arrasado, e Deus faz uma pergunta para você, porque Deus só quer uma coisa, que você chore. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Se você ver a continuação do texto, você vai ver que Deus diz assim para ele: olha, sai da caverna que eu vou falar com você. Deus vai falar com você. Aí vem terremoto, vem vento. O vento foi tão forte que quebrou as pedras das rochas dos penhascos. Deus vem através do fogo, do vento e de terremoto. E Elias olhou e não viu nada. Elias, que tinha visto o fogo de Deus arrebentar com os profetas de Baal. Elias, que viu grandes coisas de Deus. Às vezes nós queremos grandes coisas, grandes milagres, mas Deus está querendo fazer coisas simples para nos curar, para nos tirar da depressão. Deus quer colocar um amigo na nossa vida, uma palavra, uma leitura, uma música, coisas simples, mas a gente quer algo grande demais. Diz a Bíblia que Deus veio numa brisa suave. E Elias entendeu que era Deus, se cobriu e saiu para falar com Deus. E Deus faz novamente a pergunta para ele. Versículo 13, lá no final. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Um homem que estava emocionalmente abalado. Quando você está num processo de depressão, meu irmão e minha irmã, não adianta falar nada. Tem pessoas que a gente tem que ficar calado só ouvindo. Tem crente que fala demais. Cala a boca, miserável. Pelo amor de Deus. Tem gente que procura você, ela só quer que você tape a boca e escute. Deus faz uma pergunta simples: Elias, o que está fazendo aqui? Para que Elias abra o coração. E aí você viu o rosário de coisas que ele falou. Eu estou sozinho, me deixaram, me abandonaram, o exército estão me perseguindo, querem me matar, eu estou sozinho. E ele começa a abrir o coração emocional dele. Ele começa a rasgar a sua alma, o lixo, tirar tudo que tem lá dentro, para que Deus promova a cura. Eu lembro aquela frase, gosto demais da frase de Madre Teresa. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: quando você está orando a Deus, o que é que você disse para Ele? Aí ela disse assim: eu não digo nada, eu só escuto. E Deus disse para você o quê, madre? Deus não diz nada, Ele só escuta. Muitas vezes, queridos, nós devemos ficar só em silêncio diante das pessoas para começar a curar essas pessoas emocionalmente. Para que elas possam abrir o coração dela diante da confrontação do silêncio. O silêncio às vezes nos confronta para promover cura na nossa alma. E por último, Deus cuidou espiritualmente de Elias. E eu queria trazer aquela lição que está no final, da utilidade dele. Quantas pessoas estão aqui nessa noite? Aposentados, donas de casa, trabalhadores que às vezes talvez estão desempregados, pessoas que talvez estão estudando para fazer concurso e não passam, e às vezes se sentem inúteis: eu não consigo, eu não venço, não deu certo. Elias entrou nesse processo, nessa crise
espiritual. Achando que o ministério dele tinha acabado. Aí Deus dá uma palavra para Elias e diz: filho, você ainda vai ungir 2 reis e vai ungir um sucessor. Você vai ungir 2 reis e você vai ungir Eliseu como seu sucessor. Você lê a partir do verso 15 isso. Seu ministério não acabou, Elias. Eu tenho muito para fazer na sua vida ainda. E o que é interessante é que lá no verso 18, Deus também cura ele daquelas crises que ele dizia. Diz assim: olha, no entanto vi sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias, meu filho, você não está sozinho. Você diz que está só, você não está só. E eu quero dizer mais para você: você vai ungir um profeta para lhe substituir e ele vai estar do seu lado. Ele vai ser seu auxiliar, ele vai ser seu amigo. Meu irmão, quantos de nós estamos precisando de amizades espirituais? Quantos de nós precisamos entrar numa célula? Quantos de nós precisamos abrir o nosso coração para alguém? Quantos de nós estamos encrustados como uma ostra, fechado, com o coração destruído, arrebentado, mas nós não nos abrimos. E o resultado disso é depressão, é angústia, é estresse. Quando explode, várias coisas ruins acontecem. Elias foi cuidado e curado por Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez muitos de nós aqui estão precisando ir para o deserto, se encontrar com Deus, ir para a caverna, Deus tirar da caverna e dizer assim: o que é que você está fazendo aqui, meu filho? O estado que você está, o que é que você está fazendo aqui? Eu quero tirar você daí. Eu quero promover cura na sua vida. Eu quero promover restauração na sua vida. Eu quero aliviar a bagagem da depressão que você está carregando. Dizem os estudiosos que a depressão tem 3 níveis. O terceiro é o pior, que pode levar a suicídio. Mas quantas pessoas estão apenas no início e poderiam nem entrar, mas não têm coragem de abrir o coração? Talvez tenha pessoas que você conheça. Talvez tenha pessoas na sua família. Talvez esteja pessoa dentro da sua casa. Talvez tenha pessoas da sua igreja que você sabe. E talvez seja você a pessoa que está nesse processo. E Deus está querendo promover cura nessa noite na sua vida. E dizer: onde tu estás? Para que você chore e abra o coração para Ele. Curva sua cabeça. Santo Deus, eu quero orar pelos irmãos, tantos aqui que possam estar passando por um processo como esse. Talvez alguns aqui possam ter passado e já ouviram na igreja que isso é coisa do diabo, que é pecado, que é coisa de maluco. Mas não tem entendido que depressão é uma doença tão grave, Pai, que tem machucado e levado tantas pessoas a óbito. E que nos deve causar alerta realmente. Talvez tenha pessoas na igreja que estão sofrendo, principalmente com a tal da síndrome de inutilidade, achando que não serve mais para nada, que o tempo delas passou, ou que são incapazes de conquistar algo na vida. Talvez tenha pessoas que digam assim como Elias: eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não sou melhor do que o meu pai, do que minha mãe, do que meu irmão, do que meu primo, do que minha tia, do que minha avó, que põe as suas expectativas de vida, de profissão, na vida de pessoas do passado, que acham que tem que ser melhor do que o pai para que o pai se agrade, que acham que tem que ser melhor do que a mãe para que a mãe agrade. E Elias entrou nesse processo de maneira tão terrível que pediu a morte. Senhor, eu quero morrer porque eu não consigo ser melhor do que os meus pais. Tem pessoas que carregam na alma esse machucão e que o diabo fica lembrando o tempo todo: está vendo? Você é incapaz, você não é melhor do que ele. Está vendo? Olha, eu vou te destruir lá na frente, vou te destruir na próxima esquina, vou acabar com a tua vida ali. E Deus está querendo promover cura hoje nessas vidas.
Nos ajuda, Pai, a ter sensibilidade de ajudar essas pessoas. No nome de Jesus. Amém.